Oi, oi, Macramore! Espero que você esteja bem. Estamos aqui hoje, mais um dia. Onde eu tiro as suas dúvidas, sejam elas quais forem, de macramê. Podem ser dúvidas iniciantes, podem ser dúvidas avançadas e podem ser dúvidas sobre o seu negócio de macramê. Vamos lá, então. Porta-copos, trilhos de mesa e etc. Precisa impermeabilizar? Você tem alguma sugestão? Não precisa impermeabilizar, tá? É assim, gente, vamos lá. Para que serve a impermeabilização? Normalmente a impermeabilização, ela serve para repelir líquidos, né? Para facilitar a limpeza de qualquer peça, né? Então, é para isso que serve a impermeabilização. Pensando que para a mesa posta a gente vai utilizar projetos pequenos, projetos esses que sim, podem ser que seja necessário, por exemplo, repelir os líquidos. Porém, projetos esses também que podem ser manchados com muito mais facilidade. O que acontece? A impermeabilização ela não evita a mancha, ela só repele o líquido e facilita a limpeza. Porém, uma vez que você lava esse projeto, né, com impermeabilizado, ele tende a sair essa impermeabilização do cordão. Né? Eu não sei se provavelmente existe algum tipo de impermeabilização no mercado, sei lá, de sofá, de estofado, que seja mais forte do que esses que a gente usa para os cordões, né? Então, por exemplo, eu particularmente uso um muito específico para cordão de algodão, que é o que eu mais uso, chama Helptex. Então, da Montana, ele é próprio para cordões de algodão. Então, uma vez que você vai lavando com frequência, ele vai saindo essa impermeabilização. Esse é o primeiro ponto. E segundo que a impermeabilização não evita a mancha, né? Então, por exemplo, digamos que caia um molho, né, que tem um pH muito forte, assim, digamos que caia alguma outra, um vinho, uma uva, uma fruta, alguma coisa que possa vir a manchar, isso ele vai ajudar a limpeza, mas não vai evitar talvez a mancha, né? Então, eu não acho necessário que peças para mesa posta sejam impermeabilizadas. Eu particularmente, tá? Não acho. É uma verdade? Não, né? É a minha visão. Né? Você pode impermeabilizar? Pode. Pode testar? Pode. Vai ser bom? Não sei. Né, eu tô pensando no todo, né? Então, assim, quando a gente trabalha com peças de mesa posta, essas peças têm que ser lavadas com frequência, né? Então, o ideal seria utilizar cordões que possam ser lavados com facilidade, né? Então, independente da impermeabilização ou não. É claro que tem impermeabilizantes que vão facilitar esse processo. No meu ver, assim, se você for se especializar apenas, por exemplo, em peças de mesa posta, é uma ótima saída você testar esse tipo de impermeabilização, que não é o meu caso. Eu trabalho com várias peças de artesanato, né? Eu normalmente só impermeabilizo peças que são peças grandes para serem que possam ser limpas com mais facilidade, peças essas quando o cliente paga e opta por isso, né, por essa impermeabilização, porque o produto de impermeabilização também é um produto mais caro, né? O tempo que você gasta impermeabilizando é um tempo que é a sua hora de trabalho que está sendo contabilizada também dentro daquele valor daquele material. E às vezes tudo isso acaba encarecendo demais o projeto, principalmente se for um projeto pequeno, por exemplo, um porta-copos ou então um suplá, um jogo americano, né? Então, se você só fizer isso, talvez valha a pena você pensar sobre essa questão. Agora, se você fizer outros tipos de peça, que nem o meu caso, eu não vi essa necessidade, tá? Então, essa é a minha experiência e espero que eu possa ter te ajudado com isso também, de alguma forma. Alguns dias eu comentei aqui que eu não sabia como dar o pontapé inicial, então acreditei no meu trabalho e já estou vendendo. Tô amando demais, adorando demais essa troca, que às vezes a grande segurança tá na gente mesmo, né? Da gente dar esse passo, da gente agir, né? Que bom, que bom, que bom, fico feliz. Tem vídeo mostrando como embalar peças de suporte de plantas? Tem. Em destaque, que se eu não me engano, eu falo um pouco sobre isso, chama Pode Entrar, destaque, pode entrar. Não, isso é lenda, de suporte de malha não cede com o peso. Não cede. O que é ceder pra você? Porque assim, o que acontece com o suporte de malha quando você coloca ele? Dependendo da malha, ó, por exemplo, não é toda malha que é elástica. Tem uma malha aqui que não tem nada de elasticidade, ó, pouquíssima elasticidade, né? Então, assim, a malha que ela é elástica, na hora que você coloca um peso sobre elas, digamos que a gente tá falando de suporte de plantas, você coloca um objeto dentro do suporte, ele tende a descer. E ceder pra mim é isso, ele desce. Agora, ceder de deixar frouxo, de nunca mais voltar ao normal, não. Os cordões de algodão, eles não têm uma espessura definida como padrão para todas as fábricas.
Não tem. Nenhuma marca, tá? Tem padronização. Você tem que conhecer aquela marca para saber qual é o padrão de cordão, de milímetro, de espessura daquela marca em específico. Então pode ser que uma fábrica chame o 3 milímetros de 4, o 4 de 5 e assim por diante. Tem fábricas que vão chamar o cordão de 3 milímetros e na verdade ele não vai ter 3 milímetros. Então não existe uma regra, tá? Não deveria, né? Deveria, mas não existe, tá? Não existe uma padronização no Brasil. Não sei fora daqui. No Brasil não existe essa padronização. Vou dar um exemplo, tá? Eu costumo comprar muito com a Borro Cordões, BOHO, Borro Cordões. Eu compro muito com ela. E eu sei que, medindo na régua, todas os milímetros que ela coloca dentro do cordão é real. Então, por exemplo, quando chega um cordão da Borro 3 milímetros, eu tenho certeza que ele tem 3 milímetros. Inclusive, ela coloca isso no site dela lá. Se você medir lá no cordão dela na régua, você vai ver que tem 3 milímetros. Agora, diferente da São José, por exemplo. A São José, o 4 milímetros dela é praticamente 3 milímetros da Borro, né? Então, tem isso também, né? Não tem uma definição e uma padronização. Então, às vezes, é complicado a gente comprar online, por exemplo, na questão dessa dúvida, né? De quanto comprar. Outra coisa que vai variar também é sobre, por exemplo, o formato do cordão, né? Porque, por exemplo, esse cordão aqui, ó, quando ele tá amassadinho assim, ó, esse aqui é o 3 milímetros da Borro. Quando ele tá amassadinho assim, ó, ele é 3 milímetros. E aí, se eu deixar ele mais esticadinho assim, ó, mais aberto, ele vira 4, né? Então, tem isso também, né, às vezes, do cordão. Por exemplo, o cordão duplo dela, se ele tiver achatado, é 5, e se eu virar ele assim, ó, assim ele é 5, e assim ele vira 4, né? Então, tem muitas variáveis, né, dentro dessa questão. Normalmente, dependendo de onde você for comprar, o que você pode fazer, se você não for comprar numa loja muito grande, né, você pode pedir foto do cordão com a régua do lado, assim, pra ver quantos milímetros tem aquele cordão. É uma opção. Normalmente, quando eu compro, por exemplo, direto de fábrica ou de uma loja muito mais... Como é que eu posso falar? Uma loja que só faça isso, né? Que só venda cordões, por exemplo. Eu peço pra eles mandarem foto, né? Aí você tem foto do cordão pra eu ver como que ele é em mãos, né? Pra eu tentar entender como funciona a textura, o milímetro, etc. Então essa fica uma dica aí. Pelo menos tem funcionado pra mim. A gente tem que ir testando, né? Também tem isso, da gente testar diferentes tipos de cordões pra encontrar aquele que mais vão de encontro com as nossas necessidades. Estou com dificuldade de encontrar cordão. Uso um aqui para o suporte de plantas, porém é duro. O cordão é muito pessoal. Eu normalmente uso muito cordão de algodão simples, com enchimento, cordão de algodão duplo, sem enchimento, barbante 24 fios, barbante 36 fios. Esses são cordões que eu uso com muita frequência, assim. A marca do cordão que eu uso, que o trabalho fica muito lindo. Eu comecei, é até muito doido isso, eu comecei trabalhando com macramê, não tinha cordão colorido, né? Eu já canso de contar essa história pra vocês. Eu comecei usando malha, eu amo trabalhar com malha, amo. Então fazia muitos suportes de malha. Depois da malha, eu fui experimentando outros tipos de cordões. Eu encontrei aqui na minha cidade uma pessoa que vendia rolos grandes de cordões de algodão. Ele fazia estofados. Acho que eu já contei isso também, que o cordão de algodão de estofado funciona também pro macramê, né? E aí comprei esses rolos, só que acabou, a pessoa não tinha mais para vender. Aí eu fui tentar encontrar algum que parecia com aquele. Então, aí eu encontrei o cordão São José, né? É cordão de algodão São José. Depois que eu encontrei o cordão de algodão de São José, eu por muitos anos usei ele. Muitos, assim, por muitos anos. Até que a Gisele da Borro, BOHO, Borro Cordões, resolveu começar a vender cordões também. E aí eu comecei a comprar com a Gisele, da Borro, né? Atualmente eu uso, assim, a maioria dos cordões que eu tenho são os da Borro Cordões. Quando eu preciso de alguma coisa muito específica que acabou, não tem, alguma coisa assim, aí eu compro local, acabo comprando o São José. Ou outras marcas que eu precise, né? Então, hoje eu uso muito o da Borro. Sempre amei artesanato, mas nunca tive nenhum incentivo em abraçar essa técnica tão maravilhosa. Então, eu desisti lá atrás, mas o meu coração sempre voltava para essa arte.
Agora eu voltei com o macramê, estou apaixonada. Que bom. Gente, o macramê, ele tem essa... Não o macramê especificamente, o artesanato, né? Ele faz isso com a gente, ele acalma a gente, né? Traz a gente pro presente. Mexer com as mãos sempre é muito maravilhoso. Como que eu posso saber se os cordões por peso que não estão embalados é 100% algodão? Não tem, né? Como saber? Teria que perguntar pro fornecedor que tá te vendendo aquilo. Provavelmente, em algum momento, aquele cordão foi embalado, né? Ou se ele não comprou embalado, ele deveria saber. Acho que só perguntando mesmo pro fornecedor. Do contrário, eu acredito que não tenha como saber. Pro fornecedor que tá vendendo aquilo, né? Tem um fio que dá pra fazer tudo, muito versátil. Você consegue fazer macramê com qualquer fio, né? Qualquer fio. Então, acho que é bem relativo essa questão, né? De ser um que dê pra tudo, um funcional, assim, né? Eu gosto muito do cordão de algodão, eu vendo muito bem ele, por isso que eu uso com frequência o cordão de algodão. Então, também tem isso, tá? Eu sempre busco os cordões que são mais... que eu sei que tem mais saída. Então, dentro do meu ateliê, da minha realidade, os cordões que mais saem são esses cordões de algodão. Simples, trançado simples, né? Com enchimento. São os que mais saem, que tem funcionado pra mim. Trabalhei com cordão 24 fios e machuquei meus dedos, detonei minhas unhas. É normal. São ossos do ofício, como diria. É normal. Todas as vezes que a gente trabalha com frequência, independente do tipo de cordão, tá? A gente machuca as mãos e as unhas quebram, porque o cordão passa direto aqui, né? O cordão passa muito nas unhas, elas ficam fracas, é super comum. Então, uma ideia é você proteger as mãos. Assim, eu sempre tenho creme de mãos aqui, né? De vez em quando, até vocês me vêm colocar, até vocês me vêm colocando. Então, assim, eu sempre tenho creme de mãos aqui comigo, sempre. Uso com frequência. E outra coisa é você proteger com esparadrapo as mãos para que não... Principalmente com os nós que você... Com os dedos que você dá muito os nós. Daí ele não queima, não forma calo, etc. Em relação às unhas, não tem muito o que fazer assim, a não ser proteger também com creme, né? Elas acabam ficando mais fracas, sim. Eu usava muito as unhas, assim, ainda uso de vez em quando pra tirar, pra desfazer nó, essas coisas, então também acaba enfraquecendo a unha. Porque eu não passo assim, minhas unhas estão sempre assim, sabe? Eu não costumo passar muita coisa nas unhas, não. Eu tenho, assim, mais duas razões, né? Uma que é a questão da química mesmo, né? Assim, eu sempre acho, não sei se é uma coisa pessoal minha, eu sempre acho que o esmalte tem muita química, essas coisas, então eu passo, mas é raro, né? Eu passar o esmalte, é mais difícil. E eu tô sempre na busca de alguma coisa mais natural, assim. Inclusive eu tinha encontrado uma base que tinha cravo, que tinha malaleuca no meio, não sei, sabe, na minha cabeça, assim... para diminuir essa questão da química, mas não sei também, nem sei se isso vem pro nosso corpo, porque a unha, né, é algo que não tá em contato direto, assim, não sei como funciona isso, coisa boba minha, então eu acabo pintando com menos frequência, e aí eu, por exemplo, aquelas unhas de fibra, tudo, eu sempre acho também que estraga, nossa, que enfraquece a unha. E aí eu não sei se são algumas crenças minhas, pessoais, assim, de achar que estraga a unha. Porque, assim, não dá pra usar luva, né? Quando a gente usa luva, a gente não sente o projeto, é esquisito. Eu, pelo menos, não me adaptei com nenhum tipo de luva. Não tem muito o que fazer, são ossos do ofício. Suporte com fio de malha é seguro, ele não é firme como algodão 24 fios. Gente do céu, isso é lenda, tá? Ele é firme. Não existe isso dele não ser firme, tá? É super firme. Inclusive, esses dias eu coloquei aqui nos stories vocês pediram pra eu mostrar, né? Tem um suporte de plantas feito em malha com praticamente uma bacia. Tem 40 centímetros na boca, mais 20 centímetros de altura. Pensa, 40 centímetros na boca, gente, é pesado pra caramba. Tem quase 9 quilos. Ó, é isso aqui, ó, de altura na boca. Tem quase 9 quilos a planta. E nunca aconteceu nada, tá lá inteirão. Faz 4 anos e meio que ele tá lá na entrada de casa. Tiro pra lavar, ele volta ao normal, coloco ele de novo lá, ele volta ao normal e eu não fico sem ele. Eu recebi uma encomenda de um macramê de um hanger para uma planta de 50 quilos. É só a planta que tem 50 quilos ou é o vaso todo? Deve ser um mega vaso, pesado. Gente, deve ser incrível. Você acha que São José 5 milímetros aguentaria? Eu tenho uma premissa aqui que eu sempre falo. Na dúvida, coloque mais cordão.
Na dúvida, coloque mais cordão. Essa é a minha premissa. Então, vocês vão ouvir falando isso. Na dúvida, coloque mais cordão. Se você sempre tiver dúvidas em relação ao peso, coloque maior quantidade de cordão. Então, por exemplo, o braço do suporte, é que eu não sei que modelo de suporte você vai fazer. Mas assim, normalmente, né, vamos pensar num suporte comum, que não seja para um vaso de 50 quilos. Um suporte comum, normalmente, o braço do suporte vai lá com 4 fios, né? E aí, então, eu colocaria 8, por exemplo, né? Ou então, eu adicionaria maior quantidade, assim, mais cordões, sabe? Na dúvida, adicione mais cordões. Eu iria para essa premissa. Eu já me aventurei no micro macramê. Eu tenho muita dificuldade de trabalhar com cordões finos. Muita. Eu já tentei e ficou horroroso. Horroroso. Eu não tive nem coragem de mostrar pro cliente. Fiquei com vergonha. Eu não consigo, assim. Eu tenho uma dificuldade muito grande de trabalhar com fios finos. Não é que eu não faça, tá? Mas eu tenho dificuldade. Minha mão é muito grande. Tenho a mão muito grande. Estou fazendo uma encomenda. Conjuntos individuais. Acho que pra vocês chamam de jogo americano. Sim. Vocês costumam colocar spray nas franjas para ficar mais direitas ou não vale a pena? Poxa, olha, vai depender, porque assim, é um tipo de material que a pessoa vai lavar, é um fato, né? Então pode ser que na hora que ela lave, que fique toda bagunçada de novo a franja. Inclusive, gente, aconteceu isso comigo há muito tempo atrás, quando eu casei, porque eu já casei faz muitos anos, né? Enfim, há muito tempo atrás, quando eu casei, eu comprei um jogo americano de tear, sabe aqueles de tear? E aí ele tinha a franjinha lateral. Eu não sabia, né? Não sabia cuidar. Eu achei que pudesse lavar tranquilamente. E pode, na verdade, né? Quando eu lavei, coitada da franja, gente. Aí que eu dei conta que ela ficou toda... E aí eu não conseguia mais voltar ao normal. Naquela época eu nem sonhava em fazer macramê, claro. Hoje eu já sei que se eu tivesse lavado e tivesse ficado toda desestruturada lá a franja, que eu poderia ter penteado ela. Mas naquela época eu não sabia. Então talvez você pode até colocar o spray para enviar pra pessoa, né, pra ficar mais estruturado, e falar pra ela que depois que ela lavar, que ela pode, por exemplo, se a franja ficar desestruturada, que ela pode passar um pentinho, alguma coisa assim, pra deixá-la mais bonitinha, né. A espessura conta muito também, de fato, isso faz uma total diferença. Parceria com floricultura só com CNPJ. Não, vai depender da floricultura. Eu nunca fiz parceria com floricultura, tá, mas eu acredito que não. Teria que entender melhor. Eu trabalhava, quando eu não tinha CNPJ, nos primeiros 8 meses, assim, primeiro ano, assim, praticamente o primeiro ano que eu trabalhei com macramê, eu não tinha CNPJ. Eu usava recibo, sabe? Recibo pronto, eu usava recibo de autônomo. Funcionava. Não sei se legalmente funciona, é certo. Mas funcionava muito bem essa questão do recibo. Se eu tenho vídeo que eu ensino a fazer macramê e sandália, não tenho. Não tenho. É uma ótima opção, inclusive. Vou colocar aqui nas minhas coisas aqui pra ensinar. Eu, inclusive, participei, junto com a Grenda, né, com a Grendene, não sei se vocês sabem, eu fui coprodutora de uma coleção da Grendene sobre macramê. Eles fizeram... Deixa eu pegar lá, vou pegar pra vocês verem que legal. Eles fizeram umas sandálias, né, baseadas no macramê. E aí eu fui coprodutora, eu auxiliei as pessoas que criam lá a aprender o macramê para que juntas elas pudessem criar isso. Peraí que eu vou pegar a sandália. Tá aqui, ó. Tá vendo? Ó, elas foram baseadas, ó, no nós duplos, tá vendo? No macramê. Eu participei, fui coprodutora junto com a Grenda, com a Grendene, na produção dessas sandálias. Mas eu mesmo nunca fiz uma sandália dessa, assim, de colocar em prática, de falar, vou tecer o macramê na sandália, né? Nunca fiz. É uma ideia, né? Como montar uma foto bacana do produto para postar? Uma coisa que a gente tem que prestar atenção sempre... Aliás, tem um IGTV aqui também, gente, onde fiz uma live com a Cacá do Minichini. A Cacá do Minichini, ela é super experiente em fotografia, ela já tá nesse ramo há mais de 12 anos aí, e ela, inclusive, tem um curso de fotografia pelo celular dentro do meu curso, né, que é do Método Sobre Nós. E eu fiz uma live com ela sobre isso, no IGTV também tem, eu vou falar um pouco, mas depois se você quiser passar por lá, vale a pena também. Eu sempre trabalho, quando a gente vai tirar fotos dos projetos, você precisa definir o seguinte, se você vai tirar foto na parede, né, desse projeto, por exemplo, digamos que seja um suporte de parede, se você vai colocar ele na parede, né, você vai
pendurá-lo para tirar essa foto? Ou você vai tirar uma foto desse produto com detalhes numa mesa, em algum lugar assim, né? Então esse é o primeiro ponto que você precisa definir. Ah, tá, então vai ser na parede. Então se vai ser na parede, se a gente está falando, por exemplo, de um suporte de plantas, é interessante que esse suporte de plantas tem ali dentro do suporte um vaso de plantas, né? Não necessariamente seja um vaso de plantas, pode ser um vaso com uma vela, pode ser um ursinho de pelúcia, pode ser um porta-lápis, enfim. O importante é que você mostre dentro desse projeto qual a utilidade que ele tem. Esse é o primeiro ponto. E aí o segundo ponto é que você consiga tirar uma foto do projeto inteiro, né? E aí o que a gente faz? Normalmente a gente escolhe um local com boa claridade para tirar essa foto. Então procure locais assim que estejam perto das janelas, né? Que tenha uma claridade boa, que esteja perto da janela. Se você for tirar, por exemplo, a foto de um projeto, digamos que seja um cestinho em macramê, né? Que seja um projeto que você consiga colocar na mesa, né? Ou então o próprio suporte de plantas de parede, né? Mas você vai tirar uma foto dele numa mesa, alguma coisa assim, sem o vaso, né? Que você coloque plantas em volta, que você monte como se fosse um mini cenário para aquela fotografia, né? E que aí você pode levar para a parte externa, né, da casa, né? Também é outra possibilidade, uma outra coisa que facilita muito você tirar foto num ambiente que esteja aberto devido à claridade, né? A claridade, ela é primordial na foto, né? A foto é a luz, né? Então, isso vai fazer diferença também na sua fotografia. Eu sempre indico que vocês tomem como referência fotos como por exemplo, hoje em dia está muito em alta essa questão do flat lay. Se escreve flat lay mesmo, do jeito que fala, flat line, para vocês buscarem como referência, né? Se vocês observarem, né, eu vou tirar uma foto, por exemplo, de um marcador de páginas, né? Eles não colocam só o marcador de página com o livro, não, eles colocam o livro, o marcador de páginas, ele coloca uma vela, um óculos, são coisas que complementam a sua fotografia como um todo, né? Então isso também é um ponto positivo em relação à fotografia, de você conseguir complementar o seu projeto fazendo com que a foto fique bonita. Outra coisa, dentro da fotografia, dentro de qualquer câmera fotográfica, inclusive essas do celular, tem o que a gente chama de linhas de grade. Essas linhas de grade, você pode optar por tirar foto com as linhas de grades ou sem as linhas de grade. Quando você opta por tirar foto com a linha de grade, normalmente a união da grade, né? Então, nesse ponto aqui de X da grade, é onde os olhos batem primeiro. Então, se você conseguir colocar o seu objeto que você quer que chame atenção dentro dessa união das grades, é um outro ponto positivo também, para que você chame atenção para aquele ponto específico da foto. Nossa, a gente tem tanta dica de fotografia, e aí, claro, né, a gente usa... A Cacá também ensina isso, tudo que eu aprendi com a Cacá. Ela ensina também a usar aplicativos de celular para melhorar a qualidade da foto. Isso também ela faz, né? Então eu uso um que ela não é o que ela indica, normalmente ela indica o Snapseed, é um aplicativo bem bacana, super intuitivo assim. Eu uso um aplicativo chamado A Color Store também. Então todas as vezes depois da foto eu trabalho vou trabalhando o brilho, clareamento, né? Vou trabalhando com essa foto para saber como que fica melhor, vou testando e para chegar numa resolução boa. Vale dizer que dentro dessas fotos todas, né, de fotografia de produtos, é importante também que você coloque fotografias suas, de pessoas, dos bastidores, né, do que você gosta, que você traga também um pouco de respiro para as suas fotos aí, né, para o seu feed, para que você consiga atrair mais pessoas também. Acho que é isso, assim, acho que dessa forma eu consigo resumir muito, assim, muito resumidamente, as coisas que facilitam por exemplo, a minha forma de fotografar, que pode facilitar a sua também. Quero deixar meu feed mais bonito. Quando eu padronizar as fotos, devo apagar as fotos antigas? Você não precisa padronizar suas fotos não, tá? Não é necessário uma padronização de foto, é necessário que você tenha um olhar e um cuidado com as suas fotos, né? Uma coisa é você tirar uma foto de um produto, outra coisa é você tirar foto de um produto numa mesa toda bagunçada em volta, né? A atenção não vai pro produto, né? Então, se você usar sempre, por exemplo, o mesmo fundo, independente de qual seja ele, que seja uma madeira, que seja um fundo preto, que seja um fundo claro, que seja um fundo de uma
como é que chama? Tem um nome, né? De um cartaz, uma cartolina, né? Por exemplo, digamos que você compra uma cartolina azul, que vai de encontro com o seu logo, e aí todas as vezes você tira as fotos atrás daquele azul, é uma possibilidade, mas todas as fotos padronizadas, com o azul no fundo, talvez não seja tão legal assim, né? Então, não precisa de uma padronização, ele precisa de vida, né? As postagens precisam de vida. E o que isso significa? Significa que você vai colocar aquele produto ali, vai mostrar como que ele pode ser utilizado, né, de diferentes maneiras. Então, é esse olhar que a gente tem que ter, né? A beleza da foto conta muito em relação a isso. Claro, né? Fotos bonitas vendem mais. Mas não adianta você só fazer uma foto bela e fazer todas iguais, que não vai... com todas padronizadas especificamente, que isso também acaba cansando o olhar de quem tá vendo, né? É importante que a gente também tenha esse outro olhar de trazer outros pontos, como eu falei anteriormente, de respiro para as fotos, né? Não deve, respondendo a sua pergunta, não, eu não acho que você deva apagar as fotos antigas, não. Pode deixar. Mesmo porque é isso que mostra a sua evolução, né? É claro que se você, por exemplo, né, tá lá uma foto de nada a ver com o seu negócio, mas não apaga não. Tem como você armazenar a foto, né? Se você, digamos assim, tem uma foto sua lá na piscina que não tem nada a ver com o macramê, talvez valha a pena você armazenar aquela foto. Ah, tem uma foto de um sanduíche que eu tô comendo que não tem nada a ver com... Tudo bem, né? Armazena aquela foto. Agora, as fotos dos projetos anteriores, eu não acho que você tem que tirar, não. Acho que tem que continuar. Porque isso também demonstra a sua evolução como empreendedora, como um negócio, né? Tem indicação de lojas que vende contas com furo para barbante e cordão de algodão. Eu normalmente compro isso local, tá? Em lojas locais. Mas onde que eu encontro? Eu encontro em lojas que vendem produtos para bijuterias. Tem uma loja aqui em Campinas, um mallzinho, que vende só essas coisas, né? De produtos para bijuterias. Então é lá que eu compro, Então vale a pena você buscar aí por lojas que vendem produtos de bijuteria, né? Vale até colocar assim, coloca assim, contas ou miçangas, e aí dá pra olhar. Você vai saber se ele passa ou não o cordão pelo milímetro de abertura do buraco. Isso também tem descrito na descrição do material, deve vir escrito isso, deveria, né? Vir escrito isso, qual o tamanho da espessura da abertura da miçanga, da conta. Elas têm um furo apropriado, vai estar lá escrito, por exemplo, um furo de 3 milímetros, furo de 4 milímetros ou de 5 milímetros. Normalmente ela vem. Eu tô sem nenhuma conta aqui por perto, mas normalmente vem descrito isso. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma conta pra você entender. É que eu sou super desastrada, né? Então eu tenho medo de derrubar as coisas aqui. Eu tô sem nenhuma conta aqui perto de mim, gente, mas é isso, assim, ele vem com furinho, né? Com a abertura do furo, e daí na abertura do furo você consegue saber o milímetro que cabe de cordão ali. Dá certo usar um gráfico de ponto cruz para fazer painel de macramê? O desenho fica definido? Dá certo a depender da proporção que você vai usar. Eu não sei desenhar muito bem, não. Eu faço, por exemplo, nó duplo eu faço X, nó festonê eu faço um risco ou várias bolinhas, meio nó duplo eu faço uma ondinha. Né? Eu não sei desenhar especificamente, né? Se você souber desenhar e souber fazer essa perspectiva, vai funcionar. Eu tenho uma aluna, inclusive, eu acho que a Wendy tá aí, não tá, Wendy? Que ela trabalhou, ela sabia fazer ponto cruz e ela uniu esse know-how que ela tinha, esse conhecimento que ela tinha no ponto cruz para trazer para o macramê, e funcionou super bem, né? Então ela projetava, quando ela começou a projetar, ela começou projetando, desenhando lá como se fosse o ponto cruz, e funcionou super bem. Eu nunca fiz, mas eu sei que ela faz e que dá certo. Tem alguma largura e altura específica padrão para tábuas de balanço? Assim, vale a pena se dar uma buscada no site de buscas, assim, mas eu sempre pergunto ao cliente, assim, né? Eu dou uma medida, por exemplo, às vezes eu falo assim, 40, 25, né? 60, já fiz balanço de 45, já fiz balanço de 60, vai depender aí do que o cliente quer também, qual a medida que ele tem de espaço para colocar. Lembra que eu falo para vocês que tudo que a gente faz, a gente precisa pensar no todo, né? Qual que é o espaço que esse cliente tem para colocar esse balanço? Ele tem um espaço bom? São pessoas que são mais gordas ou são mais magras, né? Então isso tudo tem que ser levado em consideração também, né? Pro bumbum, para caber o bumbum, né? Eu costumo falar, eu sou bem bunduda, tem que caber meu bumbum ali. Então isso tem que prestar atenção, tem que
ter atenção a esses pontos, não tem uma padronização específica. Eu sempre sempre trabalho com essa questão da necessidade do cliente. Agora, se você estiver fazendo antes de ter o cliente, né, sem ser sob encomenda, se você está fazendo para vender pronto, né, eu pesquisaria dessa forma aí, qual que é a forma mais comum, qual é a medida mais comum que eu encontraria no mercado. Eu trabalharia dessa forma. Eu faço primeiro, tem tanta coisa linda que eu tô treinando os pontos para tentar começar a fazer algo. Começa com peças pequenas já treinando o ponto. Então, por exemplo, o nó, né? Digamos que você pega aqueles círculos de chaveiro, sabe aquele chaveiro que a gente nunca usa, que tem em casa, que você nunca usa, que alguém trouxe de lembrança, sabe aqueles círculos de chaveiro? Pega lá, treina os nós nele mesmo e já fica um chaveirinho, você já pode vender, já pode dar de presente para alguém. Já é um começo aí para fazer algumas peças. Comprei hoje a minha arara, estou inventando uns ganchos com arame grosso. Maravilhoso! Foco na solução, isso mesmo. Qual o melhor cordão para usar? Para fazer o jogo americano, você pode usar o barbante, 24 fios, por exemplo. É uma opção. Não tem o melhor fio, tá? Vai ter um fio assim que você vai se adaptar melhor. A escolha do fio é muito pessoal, vai depender do tipo de trabalho que você quer fazer, com qual você está habituado a trabalhar, o resultado que você quer. Gente, obrigada pela participação, obrigada por estarem comigo aqui mais um dia. Um grande beijo. Até mais.